Eu vou dar uma fugadinha que eu tô meio gripado, mas tá bom, falando pelo nariz. É isso aí, faz parte. Então, o verso hoje que nós vamos ler vai ser lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. Todos têm Bíblia? Quase todos têm Bíblia, pra ficar de alerta já. Então, hoje, inclusive, eu até pedi para gravar, mas não é por causa que eu quero só mostrar a mensagem, não. É porque aí eu quero já deixar um convite para quem estiver vendo, lá do outro lado, que aí, se quiser o culto, na casa estiver na Irlanda, e quiser o culto na sua casa, você pode chamar que nós temos uma galera bacana e bonita aqui, pronto para ir atrás de quem quer receber a mensagem. Dá um 360 e mostra pro povo aí, mano. Meu pai tem Bíblia no Tá celular. focado na Franciele. O Rafael, o meu pai tem Bíblia no celular. Que bom, pelo menos tem Bíblia, né? Só Pois tem é, um então, aplicativo de Bíblia. o verso que nós vamos ler vai ser lá em 2 Timóteo, capítulo, né, que nós vamos ler, 2 Timóteo, capítulo 1. Então, antes de lermos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai dos céus, aqui estamos, Senhor, reunidos para desfrutar um pouco da Tua mensagem aqui. O que o Senhor quer de nós com essa mensagem? Venha abençoar, Pai, a leitura agora e que o Espírito Santo esteja aqui, Senhor, e fale aos nossos corações e que seja o nosso professor também, Senhor, para nos ensinar. Que cada palavra que for dita aqui seja vinda de Ti, Senhor, e nada de nós mesmos. Que agradecemos e pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, para a gente ler, antes de ler, a gente tem que entender, dar uma mergulhada na história. A Bíblia é cheia de livros, 66 livros a Bíblia tem. E todos poderosos, todos conteúdos poderosos e mensagens boas. Mas tem algumas mensagens que cada um se identifica com alguma coisa, né? E essa daqui, essa carta de Paulo para Timóteo, tem um conteúdo muito interessante, algo muito importante para nós. Então, para a gente entender o que Paulo quis dizer aqui, a gente tem que mergulhar um pouquinho na história. A história começa quando? Lá, Paulo, ele era um pregador, né? Todos sabem como que Paulo era. Ele estava de cidade em cidade, pregando, abrindo igrejas, e ele sempre levava pessoas com ele, né? Ele nunca estava sozinho, ele sempre estava levando pessoas junto com ele para pregar e ensinar também. E todo lugar que ele ia, ele abria uma igreja, aí deixava alguém lá responsável. Ele andava com Timóteo, andou com Lucas, andou com Barnabé, vários que andou com ele. E nesse contexto que vem a história aqui dessa carta. Que ele andou com vários, mas ele tinha mais intimidade com Timóteo. E Timóteo, por mais que era muito diferente dele, Timóteo era um rapaz ainda e ele já um senhor, né? O Timóteo ainda era novinho. O Timóteo era tranquilinho e ele mais exaltado. Era tipo eu e a Luane, né? Eu tranquilo, a Luane exaltada. Aí foi assim, né? E era muito importante Timóteo para ele, que ele escreveu 2 cartas para Timóteo. Ele escreveu várias cartas destinadas à igreja, algumas para pessoas, mas para Timóteo ele escreveu 2 cartas. E aí, nessa carta que nós vamos ler aqui, de 2 Timóteo, ele conta do problema que ele teve, que ele estava em Jerusalém e ele foi preso. A primeira prisão dele. Aí ele foi levado para Roma. E lá em Roma, o imperador de lá era Nero. Aí essa parte já não é nem Bíblia, não, é história mesmo. Nero, todo mundo sabe quem que era Nero, né? O que ele fazia. Nero, ele era tão mal que ele matou os irmãos, matou a própria mãe e matou a esposa. Porque qualquer um que ameaçava o trono dele, ele mandava matar. Ele, se tivesse raiva de mim, ele mandava matar minha família inteira, não mandava matar só eu. Se tivesse raiva do Edivaldo, já era. Isso era na família toda também. E aí, essa era a trajetória de Nero, né? Ele era essa pessoa que ele matava. E Paulo foi levado para Roma preso. Só que aí ele ficou preso numa prisão domiciliar.
nessa época. A prisão domiciliar se assemelha com a prisão de hoje. A pessoa que ia presa alugava uma casa para ela e ficava nessa casa. Só que a diferença é que ela ficava presa, acorrentada com um soldado. Só que não com mais distância. E aí ele podia receber visitas normal, tudo, ele recebia as visitas normal. E depois de um ano, aí Nero recebeu ele. E Paulo achava que ele ia morrer, porque Nero não deixava passar nada. E aí quando Paulo foi levado para Nero, aí Nero olhou para Paulo, ele não deu conta, abaixou a cabeça por causa do brilho no rosto de Paulo. E a gente já tem história na Bíblia, Moisés mesmo, né? Quando estava com brilho no rosto da glória de Deus, ninguém conseguiu olhar para Moisés, né? E a mesma coisa foi com Paulo, por causa da presença de Deus na vida dele, Nero não conseguiu olhar para ele e mandou soltar ele. Não, solta esse homem. E soltou ele. E aí, Paulo, na mesma hora que ele saiu, que ele foi solto, o que ele foi fazer? Começou a pregar de novo. Ficou mais 2 anos pregando. E aí, Nero, planejando o que ele ia fazer para acabar com os cristãos, porque era uma ameaça para eles. Aí é onde outra parte da história também, que ele pôs fogo em Roma. Ele queimou Roma e só os bairros dos cristãos da época que não queimou, onde estavam os cristãos e os judeus que não queimou, o resto queimou tudo para culpar os cristãos. E aí ele nessa diálogo, ele foi e falou, não, os cristãos que pôs fogo em Roma. E aí começou a perseguição aos cristãos de novo. E aí ele mandou prender os líderes do cristão. E o maior líder dos cristãos na época era Paulo. E Paulo estava em outra cidade, foi trazido para Roma de novo. Só que aí dessa vez, em Roma, ele já ficou preso no calabouço, já foi diferente. Ele foi pro calabouço, frio, escuro, úmido. E aí agora ele já tinha certeza que ia morrer. Ele já sabia que ali o tempo dele estava acabando. E aí ele foi nesse contexto que ele foi e escreveu para Timóteo. Aí é lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo, e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quanto o serviço me emprestou ele em Éfeso. Então aqui Paulo fala para Timóteo, né? Eu fui preso, agora está chegando o meu fim e todos me abandonaram, todo mundo me abandonou, não sobrou ninguém aqui, até ele cita aqui, né? Fígelo e Hermógenes. Até Fígelo, eu imagino que Fígelo e Hermógenes eram pessoas muito próximas, porque ele citar assim, até Fígelo e Hermógenes me abandonou. Então ele estava se sentindo só assim, né? É o que a gente diz, depressão, né? Que na Bíblia não cita o nome de depressão, mas a gente sabe o que é isso aqui, né? E aí ele vai e já fala, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Onesíforo era alguém que se converteu em Éfeso. E ele falou que procurou ele solicitamente para fazer uma visita. E aí a gente já vê que Paulo estava numa situação triste, estava numa situação ruim. E o que ele estava precisando? Eu imagino que todos na época lá, todas as igrejas ficou sabendo que Paulo foi preso. Foi fazer o que a gente faz de melhor, né? Vamos orar por ele? Vamos orar. Aí juntou todo mundo a orar, Senhor, proteja Paulo, defende Paulo. Mas o Onesíforo não, ele foi e falou, não, eu vou orar por Paulo, mas além de orar por Paulo, eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma visita para ele, que é o que ele está precisando. E foi inclusive que ele falou, né, que ele falou para oferecer misericórdia porque deu ânimo a ele, porque foi visitar ele. Aí, nesse final, ele falou, não, eu vou cuidar do meu amigo, eu não vou só orar por ele, além de orar, eu vou cuidar. Aí o pastor, ele contou uma história de um rapaz que tentou suicidar. Aí o que aconteceu com esse rapaz? Ele foi fazer uma visita às casas dos irmãos da época lá.
Aí ele disse que as casas ficavam bem num corredorzinho e uma casa ficava frente para a outra. E quando ele terminou a visita, ele estava saindo nesse beco. E aí a irmã que ele visitou saiu gritando, pastor, volta, volta, por favor, pastor, volta. O meu vizinho tá tentando se matar, volta e vem aqui orar. Aí o pastor foi, correndo, voltou e chegou lá, o cara tinha acabado de baixar, ainda ele juntou mais outro pessoal e conseguiu tirar ele da corda, ele disse com muita dificuldade, levou o rapaz pro hospital. Aí ele disse que no caminho do hospital ele ficou pensando, que absurdo se eu tivesse feito o que a irmã falou. Aí ele foi, porque ele falou assim, não, porque no desespero, o que ela falou? Vem orar porque o vizinho tá tentando se matar. Ele falou, e se eu chegasse lá, falar, não, vem cá, vamos dar as mãos, vamos orar e vamos orar, ô Senhor, protege, que ele tá tentando se matar, ele tá desesperado. Não, ele não tá precisando de oração, ele tá precisando de ação. Aí ele falou que aí foi a... E aí a gente traz para os dias de hoje, né? E nós? Quantas pessoas a gente está orando que está precisando que a gente tire da corda? Às vezes a gente está orando por pessoas que estão precisando ser tiradas da corda. Às vezes a gente está levando o nome das pessoas para fazer pedido de oração, mas ela está precisando mais do que uma simples oração, está precisando da ação. Aí, igual no casamento, porque eu não sei como é que está o casamento de todo mundo, eu sei do meu, mas no casamento, o que está precisando no casamento? Às vezes o casamento para ele ir bem não é só orar, Senhor, meu casamento está em crise, me ajuda. Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa, tem que aprender a pedir perdão, aprender a pedir ajuda. E esse é o ponto da carta de Paulo, que o Paulo está precisando de cuidado, ele não está precisando de oração, só oração. Ele estava precisando também que alguém fosse lá visitar ele, ver ele, para cuidasse dele também. A gente tem que aprender isso também, que a gente precisa agir, não só orar. A gente tem que cuidar dos nossos amigos, cuidar dos nossos próximos, porque às vezes está precisando de alguma coisa e a gente está orando sem saber o que a pessoa está passando. Ou esse mesmo pastor, ele contou uma experiência de um casal, ele falou que era um casal muito amigo dele. E aí o homem chegou nele e falou, eu mais a minha esposa, nós vamos nos divorciar. Ele, mas por que vocês têm tanto tempo, vocês estão juntos, por que vocês vão se divorciar? Ele, ela não me ama mais, eu também não amo ela mais, acabou, não tem graça mais. Ele, eu vi que sábado vai ter um encontro de casais aqui, por que você não vai? Ele, vou não, tá doido? Porque chega lá, eles ficam mandando dar beijinho, ficar abraçado, e eu sei o que acontece nesse trem, eu não vou ficar fazendo isso. Ele, já tá divorciando? Vai, ué. O que custa você? Você já tá se divorciando? Aí ele foi. Aí disse que encontrou esse casal muitos meses depois, encontrou e perguntou pro rapaz, e aí? Como é que foi lá? O que aconteceu? Aí ele falou, eu vou ser sincero, eu fiquei com tanta raiva no palestrante, tanta raiva, e chegou lá e ele ficou falando, você tem que ajudar sua esposa a lavar os pratos, ajudar sua esposa a levar a menina na escola. Aí eu achei tão absurdo que eu cheguei em casa e resolvi fazer. E aí minha mulher achou que tava doido, porque eu nunca fiz isso. E aí, resumindo, eu não estou mais casado. Eu voltei a namorar. E aí, o que acontece? Ele não estava precisando de oração, porque ele orava pelo casamento dele, mas ele estava precisando de ação. Ele estava precisando ajudar. E é isso que o Necife fez. Eu vou ajudar o meu amigo, eu vou cuidar do meu amigo Paulo. Ele não está precisando só da minha oração, ele está precisando de ação. Então Paulo, a gente olha Paulo, imagina que Paulo era um gigante da fé na época. Gente, não imagina não, ele era um gigante da fé. E todos viam ele como um gigante da fé. Só que nesse momento ele não era um gigante da fé, ele era só alguém que estava abandonado, sozinho. Enquanto todos viam ele como um gigante da fé, o discípulo não. Ele via ele como um ser humano. Ele não via ele como um gigante. Porque não existe pessoa, por mais forte que ela seja, até eu mesmo, tem hora que me quebra. Incrível que pareça. Por mais forte que a pessoa seja, as pessoas precisam. De algum momento a pessoa vai precisar de um cuidado, de um carinho, uma visita, uma atenção, uma palavra de conforto, um gesto, qualquer coisa que possa ajudar a pessoa a animar mais, né? E no próprio texto fala, né, que não foi uma coisa fácil dele encontrar Paulo.
Que olha aqui, ó, o que fala o texto. Procurou solicitamente. Ele me abençoou com ânimo e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, assim que ele chegou a Roma, ele procurou-me com persistência até me encontrar. Então não foi tipo, Não foi eu fui chegou... ali, eu sei onde é que ele tá. Não, eu não sabia, porque, igual você falou, né? Eu tava perseguindo ele há muito tempo, então ele devia estar escondido em algum lugar O para ninguém interessante achar. dessa história é porque os cristãos estavam sendo perseguidos. Então os cristãos que tinham em Roma na época, ou tinham sido presos, ou tinham sido mortos, ou tinham abandonado a fé. Os outros estavam com medo de aparecer. E não tinha cristão em Roma. E ninguém ia se atrever a chegar, não, eu tô procurando Paulo de Tarso porque eu conheço ele, é meu amigo. Porque sabia que se era amigo de Paulo, era um cristão. E aí, não, ele mesmo assim, ele foi, não ficou com medo e foi atrás e encontrou, né? E encontrou Paulo. Às vezes, a gente vai no mercado, um exemplo, a gente tá na fila do supermercado, chega alguém distraído, aí e passa na frente, a gente vai, às vezes pode falar alguma coisa ruim, ou outra pessoa, pode acontecer com a gente vai ser mal educado com a pessoa. Aí a pessoa às vezes está passando por um momento difícil e fala, não, se você soubesse o que está acontecendo comigo, você não ia me tratar assim. Mas aí é que tá. Pro mundo, isso funciona. Se você souber o que está passando comigo, você não vai me tratar assim, que de fato é. Agora pra gente que é cristão, não. A gente não precisa saber o que o outro passa pra gente tratar a pessoa bem. A pessoa que trata você na fila de um supermercado mesmo, você não precisa saber como que está sendo o dia dela para você tratar ela bem. A gente não tem que ser ruim com quem é ruim com a gente. A gente é cristão. Cristão não age dessa forma, não devolve na mesma moeda. Cristão não se irrita com as pessoas por causa de alguma coisinha que a pessoa fez. A gente tem que mostrar que nós somos diferentes. Porque senão como que o mundo vai querer seguir a gente? Cristão começou esse termo como pejorativo, né? Que eram os imitadores de Cristo. Então, hoje a gente se orgulha desse nome, mas a gente esquece do que significa, né? Cristão é um imitador de Cristo. Pois é. Às vezes, será que estou imitando? Será que nós temos Cristo que eu tô a gente imitando, segue o agora? amor de Cristo? A gente segue as pegadas que Cristo deixou? Então não tem como a gente ser uma pessoa e depois, quando a gente tem a primeira oportunidade de demonstrar esse amor, a gente faz o contrário. A gente não precisa saber o que está passando na vida da pessoa para a gente ser educado no trânsito, para a gente não maldizer outra pessoa. A gente não precisa disso. A gente é cristão. A gente não precisa saber o que está acontecendo para a gente agir como um cristão. A gente só precisa ser cristão. É interessante que tem a Madre Teresa de Calcutá, todo mundo conhece as histórias dela, né? E na biografia dela tem a parte que ela fala dos leprosos, né? Que ela ajudou muito. E aí ela conta que ela foi no lixão, que lá na Índia, quando as pessoas estavam com lepra, eles mandavam pro lixão para morrer lá porque não tinha como cuidar. E para ficar longe também. E aí ela foi no lixão, buscou uma senhora. E aí o pessoal foi e falou pra ela, mas por que você pegou essa senhora aí? Porque ela vai morrer logo e você pegou ela porque ela foi e falou, não, porque essa pessoa lá no lixão, ela ia morrer como um lixo. Aqui na minha casa ela vai morrer como um anjo. E da mesma forma foi com a outra senhora, veio uma repórter pra entrevistar ela e foi e falou, sentindo o mau cheiro da lepra da senhora lá, e falou, Madre Teresa, você me desculpa, mas por dinheiro nenhum do mundo eu fazia isso. E ela foi e falou, eu também, por dinheiro nenhum eu fazia isso, mas eu faço isso pelo amor de Deus que está em mim. E olha, você vê que lição, o amor de Deus estava nela e ela fazia o bem para as outras pessoas. E aí tem o caso de uma menininha, que ela estava com lepra lá também, e essa menininha, os vizinhos apedrejavam o portão dela, e aí os pais, sem saber o que fazer, levou essa menina para ela mesma tirar a vida. E abandonou ela lá na beira do rio e foram embora para ela tirar a vida. Só que a menina não teve coragem e voltou para casa correndo, chorando. E aí, com isso, eles ficou sem saber o que fazer. O que faz com essa menina? E aí alguém que trabalhava com a Madre Teresa descobriu. E foi, pegou a menina e levou no leprosário para cuidar dela. E a menina foi, se curou, e a menina foi e deixou a declaração dela, que ela falou, depois eu soube que quem bateu na porta da minha casa era um cristão. Aí eu descobri que cristão é quem bate na sua porta, tira o seu medo e te salva. E a lição, o que a menina viu, que é um cristão? Cristão é a pessoa que tira o seu medo
e salva. Às vezes a gente fica pensando, cristão é seguir regras, tem. Cristão não é só não comer carne de porco. Cristão não é guardar o sábado. Cristão não é ser adventista. Cristão é a pessoa que tem a essência de Deus nele, que exala o perfume de Cristo. Isso é ser cristão. O mundo lá fora não quer saber se a gente não come camarão, não quer saber se a gente é vegetariano, se a gente não come carne de porco, se a gente... qual que é o dia que a gente guarda. O mundo não quer saber isso. O mundo quer saber se a gente mostra Cristo para elas, se a gente exala o cheiro de Cristo, se a gente tem o amor de Cristo. E esse amor de Cristo, para dar certo, não é aqui no meio de todo mundo. As pessoas veem eu achar que eu sou um homem de Deus. O amor de Cristo tem que funcionar primeiro dentro da minha casa, comigo e com a Bianca. Eu tenho que ser um homem de Deus dentro da minha casa, porque se eu for um homem de Deus dentro da minha casa, o que eu mostrar lá fora pode dar certo. Agora, se dentro da minha casa eu não sou um homem de Deus, não adianta nada o mundo me ver como um homem de Deus. Porque esse homem de Deus que o povo vê, não vale nada. Não tem como saber se não morar comigo. Quem sabe mesmo se eu sou um homem de Deus é a Luane e a Bianca, porque elas estão comigo. A máscara cai. Pois é. E aí, para saber se eu sou um homem de Deus dentro da minha casa, daí é o que eu faço dentro da minha casa de bom, vai sair para fora também. Agora não adianta eu mascarar lá e dentro de casa ser uma pessoa ruim. E com isso, Paulo a gente atenta aqui para o que ele escreveu aqui, né? Que ele falou para Timóteo. Em meio a isso tudo, ele falou, né? Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Essa parte aqui, me deu ânimo, o que ele quer dizer com isso aqui? Eu saber, o pastor estava falando, né? Que essa parte me deu ânimo, significa, na linguagem antigamente, era como se a pessoa estivesse andando no deserto e já escaldada e a ponto de desistir. A ponto de desistir da vida já. E aí ela sente um vento frio vindo, que era de algum oásis. Aí a pessoa sabia que tinha um oásis perto. E aí a pessoa se animava de novo. Aí escreveu isso aqui, que muitas vezes me deu ânimo, porque eu estava a ponto de desistir. Aí ele veio e me animou novamente. Então, quantas pessoas que às vezes estão precisando só de um abraço, às vezes a gente comprar uma cesta básica, a gente dar um alimento para alguém, uma ajuda que seja, qualquer coisa. E isso pra gente talvez foi nada, foi só um alimento, mas para aquela pessoa pode ter sido uma forma dela não desistir. Porque às vezes a pessoa está desistindo, às vezes a pessoa está precisando só de um bilhete, uma palavra, um abraço. E pra gente é nada. Para o Onesíforo talvez era só uma visita, mas para Paulo não era só uma visita. Para Paulo foi o que deu o ânimo para ele. E o mais importante foi no final aqui, ó, que ele escreveu. Que o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. O que ele quer dizer assim? Conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Quando a Bíblia fala naquele dia, quer dizer na volta de Jesus. E ele está falando, né, que Deus conceda misericórdia a ele naquele dia. Já está abençoando ele. E a nossa vida vai ser assim, quando Jesus voltar, que vai ser mostrado se nós fomos misericordiosos, o amor de Cristo estava em nós ou não. Que Deus abençoe a gente, que a gente possa aprender a cuidar do nosso próximo, aí ver se tem algum problema, saber cuidar, né? Não só orar, porque além da oração tem que ter a ação também. Amém. Então vamos cantar esse hino aqui para nós fechar. Senhor, e para sempre seremos todos um no amor. Saberão quem nós somos pelo amor, saberão quem
somos um coração, somos mãos que levantam, somos um coração, e faremos do exemplo dele nossa direção. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, 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 amor. Se formos o amor, somos parte da estrada, somos parte da luz, somos parte da estrada, somos parte da luz, e diremos para todos que aceitarem sua luz. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, amor, amor. Se formos o amor, saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Então é isso aí, né? Que o mundo possa conhecer a gente pelo amor, né? Que a gente possa ser o amor para o mundo. A gente levar o que tem de mais importante, que não é uma mensagem de regras, o que pode e o que não pode fazer, e sim como Deus e como Jesus iria agir, né? Se ele estivesse aqui. Como que ele iria agir, que a gente possa ser o exemplo para os outros também, né? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai que Deus dos céus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Pai, venha abençoar, que possamos cheirar o Teu perfume, Senhor, que possamos exalar o Teu aroma e que o mundo queira nos seguir, porque nós estamos seguindo a Ti, Senhor. E que possamos ser amor para esse mundo, possamos levar paz, levar conforto e cuidar, Senhor, do nosso próximo também. Venha abençoar o restante desse dia que temos de seguir. Agora também queremos almoçar. Que o Senhor venha abençoar também esse momento, Senhor. Esteja conosco, hoje e sempre. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E nós somos a Interação Jovem.